volta com o Dedo da Questão, passeio pela memória, conversa com o Sérgio Reze. Sérgio, como é que tá aí? Firme? Tá aí com o braço... Graças a Deus. Não, isso não é problema. Eu tô tudo bem, sem problema. Sabe, o difícil é quando você, que tinha muita atividade, com essas histórias todas de que tem pandemia, que tem isso, que tem aquilo, essa atividade ela fica, vamos dizer assim, relegada a um segundo plano provisoriamente. E isso é uma coisa que incomoda. Que graças a Deus eu tenho saúde para poder trabalhar fisicamente, para pensar, pego o carro, vou para São Paulo, volto sem problema. Mas nós temos que nos adequar ao que está ao nosso redor. Você, naquilo que é o seu negócio, né? Você tem lá o Luiz, o filho à frente e vai bem. E a atividade mais de representação empresarial é essa que você teve que dar um break. Então, essa daí, não é que eu tive que dar um break. O problema da associação comercial já foi comentado, não precisamos falar nada. E eu quero chamar a atenção o que o Jornal Cruzeiro do Sul publicou meia página de ontem sobre o Mosteiro de São Bento. Essa é uma... Você tem uma vivência Eu quis levar a associação... O mosteiro está lá, está vazio. Eu quis levar a associação comercial, que é uma entidade importantíssima, tradicional, representa, né, o comércio de Sorocaba, uma entidade centenária. Eu não preciso falar da associação. Eu quis levar para lá, para pôr aonde? Sai da Rua da Penha, naquele prédio, que é um prédio dela, tudo bem, mas é um lugar onde você não pode parar carro, as pessoas, o acesso das pessoas que vão para lá, também tem... Eu queria levar para onde? Lá para o Mosteiro de São Bento. É o berço da cidade. Que é o berço da cidade. Então, o que nós faríamos? A gente estaria ajudando uma entidade quadricentenária. A cidade nasce lá. Né? Colocando uma entidade centenária que representa o comércio de Sorocaba lá. E a gente... poderia, vamos dizer, além de beneficiar o próprio mosteiro, que precisa uma ajuda para deixar, vamos dizer, em ordem, uma instituição, como eu falei, quadricentenária. E ninguém quis ali, né? Não é que ninguém quis. Aí houve, infelizmente, nem as coisas não acontecem como a gente deseja. E nós tivemos que devolver. Eu saí da presidência da entidade exatamente por força disso, por causa disso. Né? Antes da hora, porque eu tinha sido reeleito. Mas fazer o quê? É isso aí, deixa lá agora. E essa é uma história que você vê ao longo de sua vida inteira, né, Sérgio? O mosteiro sempre precisando... Olha, o que a gente... Você vai ficando... Eu não falo idoso, porque eu não me sinto ainda idoso. Mas vou mencionar algumas coisas. Você vai ao cemitério Pax, que é privado, está tudo em ordem lá. Tudo bem, tudo em ordem. Você vai ao cemitério da Saudade. Meu Deus do céu, olha o abandono que está o cemitério da Saudade. O roubo de placas, o roubo de estátuas, o roubo de coisas, entende? E ali você sobe, você vê as famílias antigas, tradicionais de Sorocaba, não é? Eu tenho os pais da minha mãe, né? Os pais do meu pai,
né, que estão enterradas, famílias, nossas famílias, e outras, tantas famílias de Sorocaba que quando você vai entrando ali, você vai lendo os nomes das sepulturas, tudo. Vai ver o abandono que está aquilo. A ponto de no túmulo da minha família, que era dos meus avós, estarem enterrados pessoas que eu não sei quem são. Misturaram tudo. Não sei como é que puderam. Quem paga a manutenção que sou eu. Mas não sei como. Estão enterrados lá pessoas que eu não sei quem são. Então, isso aí, outro dia eu estava indo lá para ver isso e aquilo, daqui a pouco me sobe um carro, entrou pelo portão principal e subiu no meio, naquela rua, naquele como é? O corredor lá. Corredor central ali. Correu, foi lá até lá em cima. Então, abandonado. Ô Sérgio, você acha, né, num dado momento, o mundo ele girava em torno do Estado, da prefeitura, daquilo que era governamental, tal. Você acha que esse sistema hoje ele falhou? Às vezes, alguns serviços, você deu o exemplo aí do cemitério, tanto do particular quanto do público. O particular funciona redondo. Olha, o público não. Você acha que essa questão... O particular tem quem cobre. Então, por exemplo, cemitério Pax. Então, as famílias que estão lá pagam para manutenção, enterrar, papapá. Se der algo errado, vai lá. As pessoas, eu me lembro que foi o Freitas Júnior que criou aquela coisa. Na época ainda não foi uma coisa assim, porque todo mundo que é antigo de Sorocaba tem o nome da sua família no cemitério da Saudade. Tem outros cemitérios, tudo, mas o da Saudade você vê lá os nomes de famílias construíram a história. Que construíram história aqui em Sorocaba. Tá certo? O cemitério Pax, pela formatura dele, ele não é um cemitério que tem túmulos que representam algum tipo de privilégio, vamos chamar. História, todo mundo está ali igual. Todo mundo, as sepulturas são todas iguais. E o que acontece? Eu não sei a quem. É a prefeitura de Sorocaba, é evidente que é ela que é responsável por isso. Mas a gente vê isso na educação. A educação no colégio particular, né, ela tem lá todo um sistema de cobrança e uma eficiência. Na saúde é a mesma coisa. Hoje é difícil quem não tem um plano de saúde. Quem que depende único exclusivamente do SUS, vai lá ser atendido, vai chegar a sua vez, mas é numa fila muito diferente do Olha, particular. na área da saúde, Sorocaba ainda é privilegiada, porque você veja, nós temos duas entidades que são centenárias. A Santa Casa de Misericórdia, que ainda está aí, está perfeita, graças ao apoio e sacrifício, né, das Irmandades, chama-se Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. O Hospital Evangélico, olha que maravilha! O prédio do Hospital Evangélico, né, a Santa Casa, você vê, existe. Por quê? Porque são entidades privadas e não dependentes do poder público. Exclusivamente. Que são bem, né, as Irmandades da Santa Casa, a Irmandade do Evangélico. Mas para Votorantim, você vê lá o Santo Antônio, enfim. Eu me lembro, eu era rapaz, sabe, a gente quando era nos 18, 20 anos, a turminha, Zé Rubens Marins, eu, né, Carlos Nardes, Zé Antônio, a turma, né, Elisa Gomes, né, a gente fazia algumas bagunças lá. O que era bagunça naquele tempo? No baile do Sorocaba Clube, depois ia ali no restaurante Xerepo, no bar esportivo, a gente fazia alguma bagunça. E eu me lembro que um dos nossos colegas, teve um problema e precisamos levar ele no pronto-socorro de Sorocaba. Aonde era o pronto-socorro? Na Rua Santa Maria ali, e era o hospital, começou o Hospital Evangélico ali.
E olha, eu me lembro que, inclusive, a gente estava fazendo meio barulho lá, a Guarda Civil foi lá, deu um cata, botou ordem na gente. Naquele tempo, tinha uma Guarda Civil, não era a Polícia Militar. A Polícia Militar era só para os grandes problemas que tinha na época. Depois eu vou falar sobre isso. Mas era a Guarda Civil, que eram todos eles fardados de azul, que estavam presentes em todos. E foram lá, deram um cata, né, a gente, tudo. Que isso aí, fazer barulho aqui, bagunça aqui. Eu me lembro que o Hospital Evangélico começou ali, e olha onde veio. Olha onde é hoje o Hospital Evangélico, que coisa espetacular. Yeah. Olha a Faculdade de Medicina de Sorocaba, né? Os hospitais de Sorocaba, o nosso hospital que fica ali ao lado, onde era o Sole de Nápoles. Tudo. Então, eu acho que nessa parte Sorocaba, vamos dizer, teve bastante, vamos chamar de sorte, bastante coisa, porque foi muito bem. Não é? O hospital, hoje, é o Modelo que fica lá lá em cima, perto do campo de aviação, por ali, né? Isso aqui. Então, nessa parte que eu voltando a falar, né, Sorocaba muito bem. Agora, quando você vê outras coisas, né? Você acha que tem condição, né? A Câmara aprovou uma lei agora recentemente, onde alguns espaços públicos, desde praça e tal, podem ser privatizados. Mas o que a lei prevê, né, e esse é o foco central dela, não pode ter uma lei específica, então ficou ampla, geral, é o Quinzinho de Barros. Você viu o Quinzinho nascer, né? Hoje... Na época em que o Quinzinho de Barros pertencia à família Prestes de Barros, a piscina do Quinzinho poderia ser utilizada, a família os pais, a família do senhor Merenciano, que foi prefeito, me lembro de todos os Prestes de Barros, né? Soube que agora o Zezé Prestes de Barros, que foi meu companheiro de tempo do ginásio do Estado, tudo, já foi embora, mas tem os filhos dele, tem a família, que era a família herdeira do seu Quinzinho de Barros. Que era o você grande... ia lá nadar. A gente ia lá. A piscina do Trujillo, não era Scarpa. Era a piscina do Trujillo. A família Trujillo, que era dona daquela área onde é a Faculdade de Filosofia, toda aquela área, o Peladão do Scarpa. Tudo ali eu vi construírem... Afonso Vergueiro. Na Afonso Vergueiro, assisti construírem os shoppings ali e tudo. Então, essa era a Sorocaba daquele tempo, não tinha essa. Na década de 60, né, foi criado o zoológico, então os bichos foram comprados pela prefeitura, se criou o parque onde as pessoas vão lá visitar o bicho. Você acha que tem sentido ainda hoje que o dinheiro público vá para a manutenção dos bichos do parque, ou você acha que ele deve mesmo ser privatizado? A gente paga para entrar lá, não paga? Paga. Eu acho que é um parque público. Assim como você tem o Largo São Bento, como você tem a Praça Frei Baraúna, como você tem, né, todas essas áreas, ou aqui, a Praça do Campolim aí, né? Carlos Alberto Souza. Aliás, o Campolim é um bairro que vai como é que é ali? Da Cômitra. Vai do João de Camargo até Piedade, né? Eu conheci muito a família Campolim, já comentei aqui a respeito, uma família maravilhosa aqui de Sorocaba. Seu Aquiles Campolim foi diretor do Grupo Antônio Padilha, enfim. Então, eu acho que Sorocaba tem alguns privilégios e a prefeitura tem que cuida em algumas coisas, a coisa anda, funciona, vai muito bem. Tá? Mas faltam, eu diria que são detalhes que poderiam ser melhor vamos dizer, fiscalizados. Por exemplo, o bairro chamado bairro do Campolim, né? Que ali não é Campolim, ali é o bairro da Água Vermelha. Entende?
Campolim, o nome da família, tudo, homenagem, eles que fizeram, eu já contei a história, tudo aqui. Você vai ver lá à noite a bagunça que é os bares. Tem um bar lá que abre, os carros estacionam em cima da calçada, um bairro residencial unifamiliar exclusivo, barulho, você ouve a música, você... É de segunda a segunda. Entende? Adianta telefonar para a polícia? Não adianta. Ô Sérgio, você estava falando da questão do cemitério, né? Você acha que o cemitério ele deveria ser privatizado? A prefeitura cumpriu não, o veja prazo bem, dele? não, esse deveria ser privatizado, não é uma expressão, vamos dizer. Eu acho que você pode ter o cemitério privatizado, Sim, como é o tá caso que nós temos Não, aqui eu em estou falando que é São municipal, Paulo. que é centenário. Você né? tem em Sorocaba o Cemitério da Saudade, você tem o outro Consolação, ali na Memorial. Árvore Grande, que são municipais. Por quê? Porque o poder público municipal é que era e ainda é responsável por manter áreas onde as famílias possam enterrar os seus mortos. Por exemplo, vou citar o exemplo da minha família. Família do meu pai, que eram os Reze, e a família da minha mãe, que era o Sáquer. Eles compraram uma área no Cemitério da Saudade, fizeram o túmulo e está lá enterrado, vamos dizer, os primeiros que vieram já no século passado, já, né, os pais da minha mãe vieram para o Brasil por volta de 1900, por aí. A minha mãe é nascida em Campinas em 1902, era a filha mais velha. Do lado do meu pai, um pouco mais tarde, por 1910, 1915, por aí. Então, e tantas outras famílias que você vê lá, histórias de famílias de Sorocaba, é só dar um pulo no Cemitério da Saudade, a história está lá. Que é o mais frequentado, você vê os túmulos, tudo isso aí. A responsabilidade chama-se próprio municipal. Eu que digo, as duas famílias, nós compramos uma área para que a gente pudesse enterrar os nossos mortos, os nossos ancestrais. E outras famílias também têm. E existe cemitério aqui na cidade que é onde tem famílias que não têm a condição de poder ter um túmulo privado, de ter uma coisa, que são esses outros cemitérios que tem, não é o Pax. O Pax foi uma novidade que o Freitas Júnior fez aí, tá? Enfim, mas uma novidade boa. Tem o Memorial Parque, que é particular importante, também. Tudo. Agora, Sérgio... Então, é isso que a gente não pode dizer, tem que ser assim, tem que ser... Não. A prefeitura tem a responsabilidade e a obrigação de manutenção de próprios municipais para enterrar os seus mortos. Sérgio, falando do estádio municipal, por exemplo, você também acompanhou, né, todo o movimento que foi isso no final dos anos 60, né, e aí até que chegou em 78 e inaugurou. Você acha que faz sentido ainda uma cidade como Sorocaba, ou qualquer cidade do Brasil, mas principalmente cidade grande, né, que tem os seus problemas, ter um estádio municipal de futebol? Você acha que ainda tem sentido isso? Mas ali não é da prefeitura. É da prefeitura. Ah, é? Ela que sustenta? É. Ela sustenta. Desde que montou, ela construiu e sustenta. É dela. Não, quem construiu não foi a prefeitura. Foi a Sociedade Sorocabana que se organizou, comprou, eu comprei. Eu tenho lá cadeira cativa. Então, não foi a prefeitura. Tem dinheiro público lá. Foi a Sociedade Sorocabana que construiu. Não, ela ajudou, né? Mas a quantidade de dinheiro público que tem lá é real. Você sabe quem doou aquela área? Santa Rosália, imagina o Carlos Alberto. Foi o seu Severino Pereira da Silva. Pai do Carlos Alberto. Pai do Carlos Alberto. O Carlos Alberto acabou de falecer. Tá lá, não tem nem... Quem lembra dele? Aonde ele foi enterrado? Pois é. Ele tem algum monumento? Tem alguma homenagem? Tem lá por volta Ele foi, o pai dele,
Eles davam em Sorocaba mais de 7.000 empregos. Santa Rosália, Santo Antônio, Estamparia. Grandes empresários. Onde está o Carlos Alberto? Carlos Alberto Moura Pereira da Silva. Uma das famílias milionárias de Pernambuco, Rio de Janeiro. Entende? Ele, com toda a modéstia que era a característica dele, ele morava na chácara Sônia Maria, onde hoje é o supermercado lá em cima. Uma maravilha de lugar, de chácara. Onde tem uma avenida com o nome dele. Tem só o onde tem uma homenagem. Agora, você tem uma avenida chamada em Sorocaba Antônio Carlos Comitre. Eu respeito muito a família Comitre. Respeito muito. São pessoas boas, pessoas decentes. Mas faça uma comparação. O Antônio Carlos era um rapaz que foi assassinado em Brigadeiro Tobias. A avenida mais importante de Sorocaba tem o nome dele. E o senhor Carlos Alberto Moura Pereira da Silva, que dava mais de 7.000 empregos na nossa cidade, contribuiu para o crescimento de tudo isso aqui, do que... Aonde ele foi enterrado, aonde é o túmulo dele, que homenagem à Câmara Municipal de Sorocaba prestou a essa figura. Então, essas coisas que a gente vê, que vamos dizer... Elas vão ficando para trás. As realidades, né, as pessoas, né, que realmente contribuíram para uma série de coisas. Elas ficam no caminho. A última vez que eu vi, ele estava dirigindo um Fusquinha. Eu tenho orgulho de dizer que fui amigo dele. Eu me lembro que quando ele era solteiro ainda, a gente ia lá no Sorocaba Clube, chegava lá nos bailes da Sabatina, nossa senhora, nossa, Carlos Alberto. Entendeu? Era uma outra coisa. Essa é a nossa realidade. Né? Mas você vai envelhecendo, fica chato, viu? Você fica sendo uma pessoa chata. Eu já nasci chato, viu, Sérgio? Então, eu já sempre fui chato. Você sabe o que eu estava falando? Estou pensando aqui no nosso teatro, né? Sorocaba ficou 30 anos sem teatro, mais, né? Década de 50 anos. Teve em 30, fechou e voltou a ter em 1980. E aí dá o nome do Teotônio Vilela para o Teatro Municipal. Tem vários nomes, podemos pensar no Ademar Guerra. Foi a contribuição do Teotônio Vilela para Sorocaba. Mas nem... Sorocaba tem uma das ruas principais da cidade, chamada Rua João Pessoa. Quem foi João Pessoa? Foi governador da Paraíba, foi assassinado em 1930. Mas quem é João Pessoa para Sorocaba? Virou capital do estado lá, tenha sentido, mas aqui... Essas questões que acabam, né, levando a gente a refletir que momento, né, que calor é esse dessas decisões. Né? Eu passo todo dia na Rua João Pessoa. Eu vejo lá. Eu sei da história porque eu, vamos dizer, acompanho a história, eu me lembro. Ele foi assassinado lá em João Pessoa em 1930. E virou o nome de rua aqui. E ela é a capital da Paraíba. Me explica qual é a razão de você ter isso. Você tem a Avenida General Carneiro. Eu acho. Quem foi General Carneiro? Foi da Revolução da Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai. Aí você tem a Avenida Armando Panunzio. Armando Panunzio. Tem sentido. Tem sentido. Entende? Avenida lá de Santa Rosália. Pereira da Silva. Foi uma homenagem ao pai de São Carlos Alberto, seu Severino Pereira da Silva. Tem sentido. Entende? Mas determinadas coisas, elas são sem sentido. Ô Sérgio, você falou um instante aí do Água Vermelha, né, ali do João de Camargo, e as chuvas de 2 semanas atrás, que atingiram o GEPASSE, que é grudado com o João de Camargo, toda a mobilização, veio o governador, etc e tal, deputado, o prefeito Manga, tudo. E aí, o João de Camargo, a igreja, o monumento, agora estão dando lá atenção para que não caia, etc e tal.
O que você lembra do João de Camargo, de história do João de Camargo? Ali era o fim de Sorocaba, O João de né? Camargo Ali tem a igrejinha dele, que era o fim da cidade, era era o fim ali, da né? cidade, que é essa igrejinha que O ele João está de falando. Camargo, ele era um ex-escravo preto, né? E ele foi como é que tem uma expressão religiosa que fala a respeito do... Ele era uma pessoa que tinha visões, Ah, tá. né? Porque Então, ele era alguém eu me que... lembro, eu me lembro de uma coisa que o meu pai, aí um cachorro do meu pai, eu me lembro que meu pai contou que o cachorro sumiu, eu não sei como é que foi. O meu pai foi lá no João de Camargo e pediu para o João de Camargo ajudar, porque ele era um vidente. Então a gente ia lá, dava não é esmola, a expressão não é essa, mas ajudava um pouco, porque o João de Camargo ajudava. Ele ficou as pessoas, conhecido pelo amparo material pelo que ele amparo dava e espiritual, tudo. Eu me lembro que o meu pai contou que foi lá para pedir para o João de Camargo ajudar ele a achar o cachorro. E achou. O João de Camargo falou, seu Reza, cachorro meio difícil. Não vai dar. A gente trata aqui de pessoa. Essa história que eu me lembro. Mas tem famílias que viveram, a família Campolim viveu tudo ali em torno do João de Camargo, entende? Era uma história de uma região de Sorocaba. Essa liderança... Sorocaba, ela não terminava no João de Camargo. Sorocaba terminava onde hoje é a Faculdade de Direito. Olha só. Aí depois, a família Abdala, Paulo Pensa Pereira, sabe? Começaram fizeram a Barão de Tatuí lá em cima, entende? As casas. Depois vieram, aí... Teve o Washington Luiz. Não, aí foi descendo, né? Aí, porque o João de Camargo ficava fora do centro da cidade. Então era uma coisa... Isso Sorocaba, é o que eu falei, Sorocaba, sabe o que foi ali onde é a Faculdade de Direito? Era a sede da 14ª Circunscrição Militar. Eu fiz o meu alistamento militar aqui, quando eu tinha meus 18 anos, 17, ali. Tinha o comando, que depois foi lá para Santa Rosália, tudo. Depois que foi transformada na Faculdade de Direito, Zé Aleixo Irmão, toda essa turma, Paulo Pensa, uma turma grande de Sorocaba, e hoje essa magnífica faculdade que está ali, né? É referência. E o João de Camargo, né, a sede da casinha dele, a capela dele é essa que a água... Então, aí você descia a Capitão Nascimento Filho, ia lá para a escola profissional. Olha só. A escola profissional ficava na rua Monsenhor João Soares. Barão do Rio Branco. Que ali já é centro. Da Barão do Rio Branco, aonde é o prédio da Telefônica, da antiga Telefônica Sorocabana. Não, ainda é. Ainda é. Ali era São Bento, 15 e a Barão. Não, era o grupo escolar Monsenhor João Soares, que depois foi lá para a escola... Como é que chama a escola lá? A escola técnica? Não, na avenida ali, porque Sorocaba, é o que eu falei para você, ela terminava ali na Capitão Manuel Januário. Aqui em cima. Eu não sei se eu vou falar uma coisa aqui. A zona do Meretrício de Sorocaba ficava na Capitão Manuel Januário. Mais para cima um pouco, é uma rua que sai da Capitão José Dias e vem até Nogueira Martins. Olha só, era o centro da cidade. Era a zona do Meretrício. Era o centro da cidade. Eu me lembro perfeitamente que um rapaz de Sorocaba, ele, curioso, ele subiu na janela para ver o que estava acontecendo dentro de um dos quartos ali, e na época era a Força Pública, deu um tiro
e matou o rapaz. Nossa, Era filho de uma... Rapaz, aquilo foi... um escândalo. Era Capitão José Dias, naquela região. Olha como era Sorocaba. Tudo ali no O Bolinho do Amaral. Essa era a vida. Sérgio, essa é boa. Tem mais coisa, mas eu não devo falar aqui. Mas viu, faz parte, porque a gente está nesse passeio por sua memória, a gente está reconstruindo, né? Tem uma história antiga, ali na Capitão José Dias, né? Numa das travessas, uma das casas. Antigamente se chamava Casa de Tolerância. Olha só. Entende? Aí, uma história. O camarada foi lá, bateu na porta, queria entrar, tudo. O senhor vai ter que esperar um pouco aí, tudo. Ah, mas vai demorar muito, é. Estou com um pouco de pressa, não sei o quê. Entende? Ah, então o senhor entra, senta e espera a sua vez. Vai entendendo. Olha onde era isso. Ficava ao lado da Capitão José Dias e ao lado da Frei Baraúna. Ao lado do São Bento, do Moceto São Bento. Ficava lá ali. Agora traz o mosteiro. Essa era Sorocaba. Que coisa, não? E se você voltar um pouquinho mais para trás, na Rua Doutor Braguinha também tinha. Olha só. Era a Rua Direita. Essa é mais centro ainda. Tem uma história que eu vou contar. Tinha um libanês, seu Nicolau Tibicherene, que ele tinha uma loja na Rua Barão. E ali na Rua Doutor Braguinha tinha uma casa, dessas casas, né, de tolerância. E o Nicolau, ele ia passando, e uma das mulheres que se lavava com preparo químico, que as mulheres dessas casas de tolerância se lavavam com aquilo, e aquilo era para encolher. Então jogaram na rua e o Nicolauzinho ia passando e caiu nele. Por isso ele não cresceu. Ah, ele virou ficou bullying. Baixinho. Esse era o bullying. Era a história de Sorocaba. Era uma das histórias de Sorocaba que a gente lembra, de que falavam e tudo. Para você ver que Sorocaba era ali na Rua Direita, que hoje é Braguinha. Tinha ali. Que coisa. É assim, essa é É para você ver que até esse tipo de atividade naquela época era aceita como tolerada, como correta. Por isso chamava Casa de Tolerância. Eita, nós. Bom, Sérgio, nós chegamos... Estão falando bobagem aqui. Nada. Mas são histórias. E é verdade. São histórias. Sérgio, boa semana, obrigado. Passou rápido, né? Mas é importante a gente deixar. Depois você me conta da reação das pessoas. Não sei se tem muita gente que lembra disso, porque se viveu isso. Mas depois você me conta a reação. Pode deixar. Tá? Combinado. Tchau. Boa semana. Até.